Tristeza, melancolia de final de ano. Por que isso acontece, principalmente no final do ano, e como sair dessa tristeza, dessa melancolia? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Bom, eu estava pesquisando aqui, assistindo alguns vídeos, lendo alguns artigos e eu percebi que é mais comum do que a gente imagina esse sentimento de tristeza, de melancolia que invade a gente, principalmente nesse finalzinho de ano. E eu estava tentando entender por que isso acontece e o que a gente pode fazer para melhorar tudo isso. A gente só consegue fazer alguma coisa para melhorar, para mudar a situação a partir do momento que a gente entende o porquê que tudo isso está acontecendo, né? Então eu fui pesquisar e descobri, gente, que isso é muito comum. Por quê? Primeiro motivo. Quando vai chegando o final do ano, primeira coisa, a gente é pego aí, né? É acometido por um cansaço de um ano todo. Por quê? A gente, no geral, a gente tem uma vida que é muito puxada e no final do ano, os compromissos, as coisas que a gente se propõe a fazer, elas só aumentam, né? São algumas festas, fim, né, de etapas, tipo na escola, a gente quer fazer aquela limpeza na casa para começar o ano bem, é um fim de um ciclo, né? E muitas vezes a gente se cobra demais. É muita coisa que a gente passa durante um ano, muita cobrança, muitos projetos. E quando chega no final do ano, tudo isso se intensifica, né? A gente tem que fazer compras no final do ano, a gente começa preparativos para um final de ano que muitas vezes acaba sobrecarregando a gente ainda mais, né? A gente já tá numa rotina aí exaustiva, muito corrida, e quando chega o final de ano isso se intensifica, porque a gente tem alguns compromissos aí de final de ano que acabam intensificando essa rotina do dia a dia e deixando a gente ainda mais cansado. Esse ano, então, foi um ano atípico, né? Não é segredo para ninguém o quanto foi difícil para todo mundo esse ano. Então foi um ano que a gente não conseguiu passear, a gente não conseguiu viajar, a gente não conseguiu fazer muita coisa e é muito comum a gente estar mais cansado do que o normal porque a gente não teve aquelas atividades que a gente tinha nos anos anteriores que acabavam fazendo com que a gente extravasasse, né? O cansaço, a tristeza. Então, ano passado, por exemplo, nos outros anos anteriores, a gente estava cansado, a gente tirava uma semana de férias, passeava, fazia um passeio legal e conseguia recarregar as baterias, as energias e voltava para a nossa rotina de uma forma tranquila, né? Realmente sentindo que recarreguei as energias. E esse ano foi um ano muito tenso, que a gente ficou pensando na saúde, a gente ficou pensando na educação, a gente ficou preocupado com muita coisa. Então, de uma forma geral, estamos mais sobrecarregados do que o normal. E esse já é, né, um ponto aí importante para essa tristeza, essa melancolia, o nosso cansaço físico e mental mesmo, para a gente estar realmente estressado, cansado, por uma preocupação que foi por um período muito prolongado e a gente ainda está vivendo esse período de preocupação, de incertezas, né? Tanto no lado da saúde como no lado financeiro, está tudo muito incerto. Então essas preocupações acabam deixando a gente mais cansado do que o normal e esse cansaço pode trazer essa tristeza, essa melancolia. Um outro motivo são as redes sociais. Eu já falei aqui no canal e volto a falar que existem algumas pessoas que a gente acompanha, existem alguns canais, alguns perfis no Instagram que não agregam em nada na nossa vida, né? Só faz a gente se sentir cada vez mais o cocô do cavalo bandido. É aquela pessoa que tá sempre sorrindo, tá sempre com roupa de marca, tá sempre vivendo um conto de fadas e que a gente não tá legal e aí quando você abre o Instagram dela, ela tá linda, maravilhosa, plena, magra, com a casa dela na praia, isolada na casa dela da praia, e aí você fica se sentindo pior ainda. Então, uma dica que eu dou é deixar de seguir essas pessoas, sabe? Para a primeira dica, esse cansaço, essa exaustão,
o primeiro motivo, né, que é esse cansaço, essa exaustão, o primeiro motivo é a gente tentar descansar da forma que a gente pode fazer hoje, né? A gente está vivendo aí, como está ficando muito famoso, um novo normal. A gente está vivendo um novo normal. Então a gente tem que pensar que aquele passeio para o clube, aquele passeio para um restaurante, muitas vezes ele não é possível. E então, de que forma que eu posso descansar? O que eu posso fazer para descansar minha mente? Né? E aí cada um vai fazer um exame de consciência e vai achar a sua forma. Ouvir uma música legal, ler um livro bacana, sabe? A gente tem que se conhecer e saber o que faz bem pra gente, o que a gente pode fazer aí para balancear. Né? A gente precisa arrumar formas de descansar a mente da gente. Talvez assistir menos noticiário, talvez ouvir uma boa música, talvez brincar com seu filho, talvez tomar alguma coisa que consiga te relaxar, assistir um culto, assistir uma pregação. Não sei o que te faz descansar. O que tem me ajudado muito nessa questão do descanso, não sei se você acompanha meus vídeos, mas eu comprei uma esteira. E eu sempre falo aqui, né, que eu não gosto de fazer atividade física, não gosto de fazer caminhada, mas a esteira tem me ajudado bastante. Porque enquanto eu tô fazendo a esteira, eu tô ouvindo músicas, principalmente músicas antigas. E eu tô percebendo que isso tem me ajudado, sabe, na questão do descanso, de conseguir relaxar minha mente, de conseguir não pensar em nada, porque muitas vezes a gente tá cansada psicologicamente, né, tá com a mente cansada, o que a gente precisa é não pensar em nada. Então, quando você ocupa sua mente com músicas antigas e começa a cantar e caminhar, pode ser uma válvula de escape, pode ser aí uma saída para ter esse descanso, né? Talvez você consiga também assistir um filme. E aí, quando o cansaço é mental e físico, a gente tem que ver aí o que realmente nos descansa, o que faz a gente realmente recarregar essa bateria aí que está descarregada. E, consequentemente, a gente vai melhorando essa tristeza, essa melancolia. O outro ponto que eu coloquei para vocês é a questão das pessoas, né? Que, ao invés de nos ajudar, nos jogam mais para baixo e que isso não é o objetivo delas, mas a gente vendo aquela vida ali perfeita todos os dias, acaba trazendo esse sentimento de quão ruim, quão triste tá a minha realidade hoje, sabe? Então, a dica nada mais é que deixar de seguir essas pessoas que não te traz nada de bom, que não te agrega, né? Vamos deixar de seguir esses perfis e vamos procurar coisas boas, coisas que vão nos acrescentar, coisas que vão nos fazer pessoas melhores, né? Pessoas como a gente mesmo, que um dia tá bem, outro dia não tá se sentindo tão bem e que deixam isso bem claro. Pessoas que nos dão dicas, pessoas que trazem coisas realmente que vão agregar na nossa vida. E talvez até dar um tempo mesmo de algumas redes sociais. Eu acho que faz muito bem esse detox, sabe? E é isso, né? E eu acho que o terceiro motivo que eu queria falar hoje aqui com vocês também, gente, é a questão dos modelos de família que a gente vê por aí, né? Eu tava ouvindo um podcast que falava justamente isso, que você liga a televisão, aí é final de ano, já tá lá, né, a família de comercial de margarina, todo mundo feliz, em volta de uma árvore de Natal linda, comemorando, e muitas vezes não é a realidade que a gente vive, né? Muitas vezes a gente vive numa família diferente, muitas vezes a gente vive numa casa que não é tão confortável, muitas vezes a gente nem tem uma árvore de Natal, muitas vezes a gente não tá naquele clima de Natal, aquele clima feliz, e tudo isso vai trazendo cada vez mais culpa e mais incômodo pra gente. Mais uma vez, deixe de assistir, pare de seguir tudo isso que, entre aspas, cria-se, né, uma família ideal, um jeito ideal de viver esse momento. Eu acho que uma outra coisa que a gente tem que fazer também é dar nome aos nossos sentimentos,
né? Uma vez eu ouvi uma psicóloga falar que um grande defeito da gente é não nomear e negar os sentimentos que a gente tem. Se você tá triste, não é pecado você falar que tá triste, né? Não, hoje eu tô triste. Não tô muito bem, não tô me sentindo bem, tô me sentindo triste, tô me sentindo melancólica. A gente começa a se culpar por um monte de coisas que a gente não conseguiu fazer durante o ano, algumas metas, alguns planos que a gente tinha e que infelizmente a gente não conseguiu concretizar, né? Por um motivo ou outro que a gente não conseguiu. Então, primeiramente, a gente tem que assumir tudo isso que a gente está sentindo, nomear e começar a procurar uma forma de, tá bom, eu já percebi, é triste que eu tô, mas o que eu posso fazer para mudar tudo isso, né? Eu acho que fazer esse questionamento das suas metas, dos seus sonhos que você fez e que você não conseguiu concluir não é ruim. O ruim é a gente ficar batendo nessa mesma tecla. Eu tinha algumas metas, alguns sonhos que eu não consegui alcançar? Sim. E agora? Ficar lamentando tudo isso não vai adiantar nada. Então eu vou fazer novas metas mais rasas para o ano que vem. E vou começar a correr atrás de tudo isso agora, hoje, né? Vou ocupar minha mente com outros planos, vou reajustar alguns planos porque eu sei que não vão ser possíveis agora, vou fazer alguns reajustes e bola para frente. A gente tem que nomear, a gente tem que viver cada momento da nossa vida, cada etapa, ter consciência que isso está acontecendo e começar a mudar a situação de alguma forma, né? Fazendo as coisas que a gente gosta, fazendo as coisas que nos faz bem, traçando novas metas, novos sonhos e novos objetivos. A gente sabe que esse final de ano vai ser complicado, né? A gente não vai poder reunir aí com toda a nossa família, a gente não vai poder ter um final de ano como a gente gostaria que fosse, mas a gente tá vivo, a gente tá com saúde, a gente tem forças para continuar, a batalha continua, nós temos que continuar nos cuidando. Nós sabemos que tudo isso vai passar, mas que depende de nós, cada um de nós tem que continuar fazendo a sua parte, né? E logo, logo tudo isso vai passar. E assim como essa tristeza, essa melancolia também vai passar. Mas você precisa ter consciência o que está te trazendo essa tristeza, essa melancolia, esse baixo astral. Você precisa ter consciência o que está te trazendo isso e o que você tem que fazer para reverter essa situação. Para que essa tristeza não evolua aí para uma depressão, né? Para uma questão aí mais profunda. E se precisar, não tenha medo e nem preconceito de pedir ajuda. Peça a ajuda de um amigo, peça a ajuda de um profissional, procure um psicólogo, converse. Ficar triste é normal, acontece com todo mundo. O que a gente não pode é se entregar nessa tristeza, tá bom? Espero muito que você fique bem, tudo isso vai passar, essa tristeza vai passar e um lindo dia irá raiar e você vai ficar bem, tá? Confie nisso, acredite e corra atrás para mudar a situação. Um grande beijo, um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!